Então se liga, Wagner, que essa é a Talk Vagas UX 12, cara. Eu não acredito que a gente passou das 10. Ah, você lembra quando a gente estava lá atrás, que a gente fez a primeira, não tinha microfone, não tinha gravação, a gente fez tudo improvisado? Que legal. Faz 5 anos isso, parece. Faz 5 anos, mentira, deve fazer 5 meses, gente. Mas Talk Vagas UX 12 falando sobre carreira em UX Design no exterior. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, já deixa seu like, compartilha com quem precisa dessa talk. Quem quer trabalhar lá fora, quem quer trabalhar aqui de dentro lá para fora, manda para essa pessoa. Beleza? Recadinhos. A gente está com um artigo, se você for lá no nosso Instagram, no @vagasux, tem um artigo Seu Daily UI é Acessível, com a Isabelle Souza, no Medium. Pode ler que é um conteúdo bem legal. O terceiro episódio do nosso Pod Vagas, Essa Vaga Tem Wagner, com o nosso memeiro, o André Hiro, que ele não faz só meme, ele também é o nosso bot de vagas no canal. Sabe o que vocês veem, né? Que vocês veem aquela chuva de vagas que aparece assim no Telegram, no Discord, no Twitter, no seu SMS. É o André, ele é o nosso bot. Então, o que eu tava falando? Ah, tá. O podcast com ele tá lá no Spotify, no Deezer, enfim, tem um monte de lugar. Se não tiver na sua plataforma de streaming, fala com a gente que a gente coloca lá. Beleza? Nossas últimas duas talks também estão no ar. Qual a importância do motion design, quais soft skills são importantes em UX. Vai lá no YouTube, que elas duas estão lá, assistam um conteúdo bem legal com outros convidados e convidadas que a gente tem. E se você quiser apoiar a iniciativa, você pode contribuir mensalmente a partir de R$2 pelo nosso Apoie-se. Você pode doar pontualmente através de um Pix pra gente, tranquilaço. E você pode também comprar as nossas coisas na lojinha da Collab. Todo o valor levantado é investido na comunidade, incentivando a cultura de colaboração e conhecimento acessível para vocês, além da manutenção de custos mensais para manter o projeto andando, gente, porque a gente faz isso com todo amor e carinho para trazer conteúdo de qualidade para você, Wagner. Ok? Para saber mais, entra no nosso site www.vagasux.com.br e procura a aba do Apoie a Iniciativa. Beleza? Show! Vamos passar aqui o slide, então. Quem está aqui com você hoje? Eu, Fê. Tudo bem? Prazer, para quem não me conhece. E a Yas. Oi, Yas. Tudo bem? Olá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Você é Yas, gente. Estamos aqui, como sempre, apresentando a talk para vocês. E hoje a gente tem uma convidada com um fuso diferente lá de fora, que é a Agatha. E a Agatha, eu vou deixar ela se apresentar, que ela tem um inglês maravilhoso, com o sotaque do Harry Potter. Agatha, se apresenta pra gente, por favor. Bem que eu queria ter esse sotaque aí do Harry Potter. Olá, tudo bem? Muito obrigada por ter me convidado, primeiramente. Prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou a Agatha Yamashiro, para quem não me conhece. No momento eu trabalho como Product Designer na Shell. Também já trabalhei como UX Designer na IBM. E eu trabalho como UX Designer já fazem uns 6, 7 anos aqui fora. Então, no momento eu trabalho em Londres. E eu já trabalhei também em Edimburgo, na Escócia, e também em Dublin, na Irlanda. E eu vim do background eu trabalhei com design gráfico e acabei migrando em certo ponto quando eu vim para a Europa. Eu migrei para UX Design. Então, esse é uma visãozinha geral aí sobre mim. Muito legal. Então, se você tem alguma dúvida e você está aqui presente, você ganhou a oportunidade de mandar a sua dúvida ao vivo aqui no chat. Mandem suas dúvidas no chat enquanto a gente está conversando com a Agatha, que ela vai responder ali no meio ou no finalzinho, beleza? Vamos para a nossa próxima pergunta que o pessoal mandou anteriormente. Se você não sabe, a gente posta em todos os nossos canais para vocês mandarem as suas dúvidas. E desculpa, gente, que eu tô comendo, porque eu tô morrendo de fome. Indo para a nossa primeira pergunta. Como é o mercado na Europa? Uma visão geralzona, mais geralzona aí do que você já falou, mais ou menos. E como são as vagas júniors fora do Brasil? Gente, eu tô trocando muitas palavras hoje. Acho que é a fome. Fala, Agatha. E aí? O que você conta pra gente? Vamos lá, então. Falando um pouquinho sobre o mercado bem focado no UX, né, aqui na Europa. Antes da pandemia, o mercado, né, UX estava indo super bem. Então, o que aconteceu, né? Se você fosse ver, assim, o que estava acontecendo no mundo UX aqui fora, realmente o UX estava em ascensão
estava ficando assim bem visado, era uma área que estava crescendo. E, por exemplo, saiu até uma pesquisa no LinkedIn falando que o UX Design era a quinta top skill em demanda. Então, estava realmente em alta, a procura de UX Designer estava bem grande. Só que aí aconteceu o quê, né? A pandemia, e não sabia muito bem o que ia acontecer com o UX Design. Só que aí, assim, todas as empresas deram meio que uma pausa, ficaram com o pé atrás. Só que, né, entrou a pandemia e, na verdade, isso acabou, de certa forma, meio que ajudando a área de tecnologia de UX, porque todas as empresas que antes não tinham negócio online começaram a, né, ter que abrir os seus negócios online, suas lojas online. Então, começou realmente a dar um lucro maior e eles viram que a necessidade de um UX designer era cada vez maior. Então, o mercado ele foi ficando mais maduro em relação a isso e vendo que a média global assim, de interação de consumidores digitais, eles estavam aumentando, assim, quase o dobro. Então, o UX, né, deu aquele up ainda mais. E até saiu em diversas pesquisas também que o número de profissionais até 2050 vai aumentar para 100 milhões. Então, a área de UX aqui fora está realmente em ascensão e a demanda está super alta. Então, assim, uma visãozinha geral. Eu mesma, assim, tô sempre recebendo procura de recrutadores, o pessoal procurando, assim, para vagas. Tem épocas e épocas, mas geralmente, assim, o pessoal tá procurando bastante o UX designer aqui fora. E sobre as vagas de júnior no Brasil, fora do Brasil, eu acho que, sim, tem vagas para júnior, mas não é tanto como as vagas para sênior. Eu acho que o mercado ainda está pedindo mais designers sêniors, porque eles querem uma pessoa que seja um pouco mais madura em relação à experiência. Então, com certeza, vai sempre ter mais vagas para sêniors. Mas eu acho que existe sim, eu vejo que existem oportunidades para júnior. Depende muito, assim, do país, claro, né? Eu estou falando com uma visão geral da Europa, mas tem sim oportunidades para júnior. E deixa eu fazer uma pergunta. Essas oportunidades para júnior, elas... É aquele júnior igual no Brasil, que a gente tem um processo migratório de uma galera que está vindo de tudo quanto é vaga, né? Ou ele é mais um júnior que o pessoal espera assim que já tenha passado por um estágio, um trainee, que já tenha algum tipo de experiência na área, que é o júnior antigo, né? Que eu chamo, acho que ninguém chama assim, porque eu tenho essa percepção. A gente tem um júnior antes da pandemia, desse processo migratório para tecnologia, e a gente tem um júnior de hoje, que vem com as soft skills necessárias para trabalho, mas as hard skills ali do design, do UX, da especialização que ela procura, é o que ela não tem, ela busca isso através de curso. Como é que tá isso aí fora? Então, depende muito da empresa, porque assim como o Brasil, você também vê empresas, por exemplo, que pedem júnior com, sei lá, experiência de um ano, 2 anos. Então, você tem que ficar atento a esse tipo de vaga e geralmente, assim, não aplicar para vagas que pedem júnior com muita experiência. Então, ao mesmo tempo que a gente vê essas vagas, também vê vagas que pedem, assim, mesma coisa que se fosse um estagiário. Então, que tem um portfólio forte, mesmo que não tenha experiência trabalhando na área, que tenha experiência, por exemplo, num curso, com um portfólio legal, bem construído. Eu acho que isso também eles dão muito, muito foco. Se você tem aquele processo todo no seu portfólio, eles veem o júnior já com outros olhos. Só também aquele... Legal, muito bom. Depois fiz um... Agora para a próxima pergunta. Como faço para trabalhar no Brasil em empresas gringas? Vamos lá. Do Brasil, né? Então, não é regra. Não é regra, sim, mas geralmente, né, as empresas que contratam os designers para trabalhar remotamente, eles querem profissionais com mais experiência. Então, eu diria assim que pelo menos uns 2 anos de experiência e também um bom portfólio. Porque se alguém está contratando remotamente, assim, que não está ali no país, eles querem algum profissional que já tem um portfólio mais bem construído e que tem uma experiência no mercado. E algo super importante para você trabalhar é o seu currículo, seu LinkedIn, seu portfólio, né? Então, essas coisas são chaves.
Não adianta, às vezes, você ter uma experiência fantástica e você não conseguir representar isso, né, no seu portfólio, no seu LinkedIn, não conseguir mostrar o que você sabe, a experiência que você tem no seu currículo também. E eu diria também que tem alguns países que contratam mais profissionais remotos que outros. Por exemplo, hoje em dia tem países como a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos, ou mesmo Espanha. É legal dar uma pesquisada, porque tem esses países que estão contratando mais profissionais remotamente. E às vezes eles querem, tipo, trazer os profissionais depois para trabalhar no país, locado, ou ficar remotamente também trabalhando do Brasil. Eu tive uma aluna minha, curso que eu dou, curso que é Carreira na Gringa, e ela conseguiu um emprego na Alemanha do Brasil ainda. Então ela aplicou, ela fez todo o processo do Brasil, e aí a empresa falou se ela tinha vontade de ir para a Alemanha. E aí eles fizeram todo o processo de visto para ela poder ir para a Alemanha trabalhar de lá. E aí ela ficou um mês trabalhando remoto e depois ela foi alocada para a Alemanha. Bem legal. E, assim, eu acho que essa pergunta também é bem recorrente, na questão do inglês. É um sim, né? Mas vamos tentar trabalhar esse sim. Você precisa saber a língua do país, em específico, sei lá, vai para a Itália, tá falando italiano, né? Vai para a Alemanha, tá falando alemão. E qual é o nível de inglês mais adequado ali? Você precisa ser fluente ou se só conseguindo ali uma comunicação básica, não sei. Sim, essa pergunta é a que mais fazem realmente em relação ao nível de inglês. Mas, peraí, só tomar um pouquinho de água aqui. Claro? Minha garganta tá... Vamos lá. Então, primeiramente, né, se eu preciso falar a língua do país que eu estou indo trabalhar. A resposta depende muito do país, porque tem países que eles são mais abertos ao idioma inglês e eles usam também o inglês no seu dia a dia. Ainda mais para nossa área, né, de UX, a área de tecnologia, muitas vezes o idioma oficial é o inglês. Então, por exemplo, tem gente que me pergunta assim, eu quero ir para Portugal e eu tenho que falar inglês? Eu falo, olha, se você quer trabalhar na área de tecnologia, né, na área de UX, provavelmente você vai ter que falar inglês o tempo todo, sim, mesmo estando em Portugal. Porque acontece, eles têm funcionários de todos os lugares do mundo, então não são somente portugueses. Então, qual vai ser a língua oficial? Vai ser português? Claramente não, né? Porque inglês é o mais falado. Então, todo mundo vai falar inglês. Eu conheço pessoas que trabalham em Portugal e falam só inglês no dia a dia no trabalho. Também conheço gente que trabalha na Espanha e também só fala inglês, não fala nem espanhol. Então, para você ver que assim, o inglês realmente é bem necessário. E tem países, por exemplo, que, dependendo, né? Eu sei que a França, eu acho que eles são um pouquinho mais chatinhos em relação a isso. Aí você tem que falar o francês. Se você também vai para o Canadá, para Quebec, para a área de Quebec também, eles pedem o francês. Então, é legal você também pesquisar exatamente o país que você quer ir e ver se eles pedem. Mas, assim, você sabendo inglês já ajuda 90%. E aí, se você for, né, por exemplo, mudar para o país, é legal você saber a língua. Sei lá, eu vou para a Holanda, saber pelo menos um pouquinho básico para você, tipo, sei lá, viver, né? Você ir na padaria, ir no mercado, coisas assim. Mas o dia a dia mesmo é maioria inglês. E sobre se eu preciso ser fluente ou não, eu acho que, assim, a fluência, na verdade, é um termo que é muito subjetivo. Muitas pessoas pensam no fluente e acham assim, o que realmente é ser fluente? Tem alguns que teve até esqueci o nome do dicionário oficial, que falou ser fluente era quando alguém falava o idioma sem pausas e assim, sem pensar muito no que falar. Só que assim, pensa, você tá falando com uma pessoa e aí ela faz uma pausa. E você sabe se essa pessoa tá... Agatha? Não sei se ela caiu ou se ela se Eu acho... desligou. Eita, travou? Opa, voltou. Aí voltou. Você falou, se essa pessoa vai e faz uma pausa, aí você pausou. Não sei se você tava querendo fazer alguma coisa assim, tipo... Ixi, acho que ela
Agora ela voltou. Voltou. E será que é internet ou é Discord? Não sei. Tá, mas tá funcionando, né? Agora voltou. 100%. Tá. Bora lá, então. Então, o que você tem que pensar é, assim, na sua comunicação. O quanto você consegue entender, ou seja, né? E você ouvir e saber o que a pessoa tá falando, entender realmente o que a pessoa tá tentando se comunicar e como você se comunica também. As pessoas entendem o que você fala? Você consegue ter uma conversa de uma forma natural, sem, assim, esses erros de gramática, todo mundo, assim, né, do exterior, eu mesmo, assim, no meu dia a dia, às vezes eu cometo uns erros falando, assim, que eu falo, nossa, passou, mas geralmente o pessoal não se prende muito a isso, sabe? Se eles entendem o que você está falando e você consegue ser entendido, é o que realmente importa. Tem alguns jeitos de você também fazer teste, dá uma buscada também no Google, porque tem alguns jeitos de você fazer teste e testar o seu inglês, tanto na gramática como também no speaking, né? Também no listening. Então, dá para você ter uma maior ideia e não ficar somente, qual é o meu nível? Então, se você também me perguntar qual é o nível segundo aquele nível oficial de IELTS, que são aquelas ações oficiais de inglês, eu diria que você tem que ter pelo menos do intermediário, entre intermediário e avançado, para poder se sentir também mais confiante, né, na hora de se comunicar no trabalho. E também sempre tentar estudar uma linguagem mais de business, sabe? Por exemplo, o que eu falo no meu dia a dia, trabalhando com UX design em português, como eu falaria isso em inglês? Talvez é legal também você fazer essa comparação. A Cama, que ela falou que ela faz várias pausas falando em português. Então, gente, fazer uma pausa falando em outra língua é mais do que normal, né? Exato, eu também. Exato, então é muito difícil você falar, tipo, o que é a fluência, sabe? E não é ter o acento também perfeito, né? Que aqui eles falam o accent. Não preciso falar, tipo, do jeito que o Harry Potter fala. Talk. Né? Às vezes, quando eu tento forçar, ainda é até meio engraçado. Eu fico me achando meio... Parece que eu tô tentando ser muito chique, sabe? Falando com sotaque inglês. E eu falo às vezes na zoeira, mas não consigo falar no dia a dia, não. Legal. Gente, eu tô vendo as perguntas de vocês aqui no chat, tá? Mas tem uma pergunta que logo na frente casa com essas, tá? Então eu vou ler primeiro da Cami aqui que ela mandou depois. Se você acha melhor, Agatha, que ela busque experiência primeiro no Brasil para depois se aplicar para o exterior. Ela falou que ela é júnior. Certo. É isso, né? Beleza. Qual é a pergunta? Se você acha melhor, se seria melhor ela buscar experiência no Brasil para depois se aplicar para vagas no exterior. Entendi. Sim. Sim, eu recomendo. Quando as pessoas me perguntar sobre isso, eu acho legal você ter pelo menos uma certa experiência no Brasil, para você mesmo se acostumar com a área também e não migrar, tipo, né, começar no UX logo aqui fora, que pode assustar um pouco. Eu fiz isso e foi meio que um baque, sabe? Eu vinha do design gráfico e mesmo assim, você fala, design é design. É totalmente diferente no dia a dia. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Então, eu levei um tempo, assim, para me acostumar, para aprender, né, como que era o dia a dia de trabalho de um UX designer. Então, eu acho que facilita muito essa migração de você realmente começar a ter essa experiência no Brasil. E aí, você já vai saber um pouco mais, né, como lidar com as pessoas do seu time, como colaborar também. E aprender todas assim, essas metodologias, como você usa no seu dia a dia do UX em inglês. Então, você mudar isso já do inglês, para você mudar em outra língua, já é né, um certo, vamos dizer, baque, assim, que você fala assim, é uma certa mudança ali. Agora, se você fazer tudo de uma vez, pode causar uma certa insegurança. Então, eu super recomendo você também ter mais... E eu acho que é mais fácil também. Quando alguém na gringa tá procurando um profissional, se você tem uma certa experiência antes no Brasil, ajuda. Eu tinha experiência com design também antes e me ajuda bastante.
Muito legal. Já que a gente está falando das suas dificuldades, a próxima pergunta é: quais foram suas dificuldades para conseguir o primeiro emprego na gringa e por que você decidiu trabalhar fora do Brasil? Bora, vamos lá. Então, bom, primeiramente, né, por que que eu decidi trabalhar fora do Brasil? Assim, eu sempre tive vontade de morar e trabalhar fora do Brasil. Mas não foi algo super planejado que eu fiz. Quando eu fiz, né? Já fazem 8 anos. Nossa, já fez 8 anos esse mês. Muito tempo. Mas, primeiramente, o que eu tinha em mente era assim: eu quero ir pra fora pra melhorar meu inglês. E depois disso, quando eu estiver um pouco mais segura com o meu inglês, eu vou começar, né, a procurar um emprego. Então, foi isso que eu fiz. Eu fui pra Irlanda, eu fui para aprender o inglês, fui para melhorar o inglês, então fui como estudante de inglês. E depois de alguns meses que eu tava lá, acho que, se não me engano, uns 3 meses, eu comecei a aplicar. E, né, trazendo isso já, assim, quais foram as dificuldades que eu tive, né, para conseguir o primeiro emprego. Então, primeiramente, era descobrir por onde começar. Então, o que aconteceu? Na verdade, contar uma história rapidinha aqui. Quando eu cheguei na Irlanda, eu não sabia muito bem por onde começar. E eu comecei a trabalhar, na verdade, a procurar trabalho não fora da área de UX, fora da área de design. Por quê? Eu não me sentia segura o suficiente ainda, eu tinha medo, eu não tinha o conhecimento sobre como fazer, como começar, né? Como aplicar para uma vaga. Então, eu comecei a procurar empregos, tipo, em restaurantes, em bares, em cafés, de limpeza, de tudo que eu via na frente. E eu não conseguia nada. E eu fiquei, acho que 1 mês, 2 meses, não sei. Eu fiquei procurando emprego, distribuindo currículo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu não consigo, não é possível nem entrevista, nem nada. E eu não sei se eu tava na época, aplicando na época errada. E eu falei, olha, quer saber, por que que eu não tô aplicando na minha área? Porque eu não fiz isso ainda. Eu falei, bom, vou lá, né? Eu comecei a realmente, né, ver e aprender, né, onde eu começava a aplicar, como funcionavam as coisas. Comecei a entrar no LinkedIn, ver quais os sites na Irlanda eram bons para poder aplicar para vagas. Então, foi essa, assim, uma primeira dificuldade que eu tive. Eu tive que fazer muita pesquisa antes. E outra coisa que foi uma dificuldade minha também é aprender a lidar com a minha insegurança. Então, porque eu não tinha muita informação, eu não sabia outras pessoas que tinham conseguido emprego na área, estando fora do país. Eu não tinha, assim, muito o que me basear, então eu tinha muita insegurança. Eu achava que tinha muita gente que era melhor do que eu. Eu não tinha muita confiança no meu inglês também. Então, eu tive que aprender a, né, lidar com essa insegurança. E eu acho que, pelo fato de eu não conseguir entender todo o processo, e eu começar a pesquisar sobre isso, tipo, como funciona cada coisa, como funcionam as entrevistas, como é o processo seletivo lá fora. Então, eu fui, tipo, quem tinha informação eu ia atrás, pesquisava também na internet. E a cada vez que eu tinha mais informação, mais segura eu me sentia. E cada entrevista que eu conseguia, eu falava, beleza, é assim que funciona aqui, tá. Não é tão diferente do Brasil, sabe? Então, aí eu começava, né, pegar a informação aqui, aí eu comecei a me sentir mais confiante também. Uma vez que eu fazia uma entrevista, 2 entrevistas, também mais confiança no meu inglês. E eu via que eu não precisava ter aquele inglês super fluente, como todo mundo fala, não precisava ter meu inglês super avançado, ainda estava no inglês meio intermediário. Então, eu acho que essas foram minhas maiores dificuldades, mas uma vez que eu comecei a entender melhor como funcionava, foi aí que eu consegui a vaga e foi aí que eu também comecei a conseguir mais entrevistas até. Eu acho legal que você está falando que você tinha toda essa dificuldade, você queria procurar pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que você há 8 anos atrás. E hoje a gente tem um acesso há 8 anos atrás, gente, sei lá, eu estava tendo o meu segundo smartphone, 2012, 13, sei lá. E a gente não tinha essa disseminação tanto assim do design. Cara, ainda hoje as pessoas ainda têm essa insegurança mesmo. Então, eu imagino a carga de segurança que você tinha naquela época. Sim, não, total. E mesmo o UX, quando eu fui mudar para o UX, eu falei, o que é UX? E, nossa, realmente não tinha toda essa informação.
esse conteúdo que tem hoje em dia, nossa, era bem diferente. Lógico que tinha um pouco, mas não era tanto como hoje. Então, hoje está um pouco mais fácil de você se informar, né? E até se sentir mais seguro sobre as coisas. Legal. Deixa eu fazer umas perguntinhas aqui do chat que tem relação com essa pergunta. A Cam perguntou se a migração de outras áreas para UX é bem visto por recrutadores do exterior. Poderia ser uma dificuldade, né? Não é. Acho que não é nem questão de bem visto ou não. É você saber como você usar a sua outra área ao seu favor. Tem uma coisa que eu chamo, não, né? Uma coisa que existe, na verdade. Eles chamam de skills transferíveis, ou seja, habilidades transferíveis. É você usar as habilidades que você tem, ou teve na sua área atual ou a área anterior, como você pode trazer para o UX design. Então, você vai usar, vai fazer uma comparação de habilidades, por exemplo, no UX design eu sei que eu preciso ter empatia. E na minha outra área que eu trabalhei, vamos supor, eu trabalhei com enfermaria e eu estava sempre trabalhando, eu era enfermeira, trabalhava diretamente com as pessoas, estava lidando com as pessoas, eu tinha muita empatia. Então, eu vou usar essa skill que eu tinha para trazer para o design e escrever, olha como isso me ajuda no UX design. Então, é legal você sempre estar trabalhando, pensando no que a sua área atual pode trazer, atual ou né, a antiga, pode trazer para o UX design. E se você mostrar isso para o recrutador, para a empresa que vai te trabalhar, que você quer trabalhar, vai te ajudar muito, vai te dar muitos pontos. Então, é sempre você usar essa experiência anterior que você teve ao seu favor, nada é jogado fora. E a maioria também dos profissionais hoje em dia, de UX, eles vêm de diversas áreas. Então, ninguém vem só assim, eu só comecei no UX e tô no UX desde que eu nasci, sabe? Então, todo mundo vem de uma área diferente, com um background diferente, e isso que também eu acho super interessante, porque cada um tem uma coisa diferente a agregar. Isso enriquece a nossa profissão, né? Porque o design, ele pegou um pouco, ele pega psicologia, ele pega de antropologia, a gente pega de tanta área diferente, a gente pega de arquitetura, de engenharia. Você pegar mais áreas para colocar dentro do design, só vai enriquecer. Exatamente. Então, só Uma outra saber pergunta. usar essas... Pode falar. Não, eu ia falar que é só saber usar essas skills. Bora para a próxima pergunta. Só mais uma aqui ainda com relação ao Thiago pergunta, o que eu acho que deve ser, porque eu acho que isso não fica só no Brasil, se pessoas de mais idade têm problemas para arranjar vaga aí fora. Se isso é melhor aqui no Brasil, pelo menos, né? A gente sabe que aqui tem um etarismo. Sim, me perguntaram isso outra vez. Eu sinto que tem menos do que no Brasil, mas eu realmente não tenho muita informação sobre o etarismo aqui. Mas, pelo que eu vejo, assim, pelo menos nas empresas que eu já trabalhei, não é pesado como eu ouço falar no Brasil. Então, talvez depende do país. É uma coisa muito abrangente, né? Porque depende do país que você tá, né? Tem países, por exemplo, sei lá, acho que a Itália talvez tenha um pouco mais. Mas aqui no Reino Unido, eu acho que eles têm realmente a mente mais aberta sobre isso. E, por exemplo, na empresa que eu trabalho agora, na Shell, eu vejo também que não só sobre o etarismo, mas sobre mulheres trabalhar mais, né? Ter pelo menos 50% ali, né? Eu vejo que eles estão cada vez mais tentando contratar mulheres dentro da área de tecnologia. E o mesmo, eu acredito que seja sobre pessoas mais velhas, porque eu acredito que se você é mais velho, é mais experiente, entendeu? Então, você sempre vai adicionar a sua experiência no seu profissionalismo. Então, eu só acredito que não é tanto assim, não tá tão mal como no Brasil. Bom, gente, ainda há esperança, viu? A gente podia importar isso de lá também um pouco. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as 3 principais habilidades necessárias para uma UX designer conseguir a primeira vaga fora do país? A gente já falou um monte aqui, né? Mas vamos tentar focar agora em 3, excluindo o Brasil. E como chamar a atenção de recrutadores na gringa. Foi uma pergunta até aqui do chat, agora eu perdi quem foi que fez, mas tá aí já a pergunta também. Então, sobre habilidades de UX, eu não diria que é diferente das habilidades de UX que você tem que conseguir a vaga no Brasil. Seria a mesma coisa, só que
o que eu gosto de falar, na verdade, para você conseguir a primeira vaga fora do Brasil, são requisitos. Quais são os requisitos que eu preciso focar, ou preciso ter realmente, preciso levar em consideração quando conseguir a primeira vaga fora do país? Que primeiramente, você estar sempre focado no seu currículo. Segundo, o seu LinkedIn. Terceiro, o seu portfólio. Então, primeiramente, né, o currículo. Você tem que construir de um jeito. Tem alguns, como eu vou falar? Eu esqueci a palavra, mas, sabe, alguns truquezinhos, que não seria truques, mas uns truquezinhos que você faz no currículo para você se destacar, para você ser melhor visto pelos recrutadores. E também como você montar um currículo num formato que o pessoal está aceitando, sabe? Que seja bem visto. Ou, por exemplo, não sei se vocês ouviram falar no currículo, aqui é bem normal para empresas grandes, eles passam por um robozinho e chama ATM, se eu não me engano, esse é o nome. É um robozinho ATM, que eles... tipo aquele o caixa que você tira dinheiro? Não é ATM. esse. Não, eu sei que não é esse, mas a sigla é igual, né? ATM, né? Então, se não for essa, é parecido. É AT alguma coisa. ATN, ATM, eu não lembro direito. Eu acho que a gente falou dela na nossa terceira talk de LinkedIn, que acontece aqui. Talvez, Isso. eu não sei se a Google deve usar, todas essas empresas grandes que tem uma AI olhando o currículo, né? Exatamente. Eu já falei aqui. Exatamente. Porque se você não monta o seu currículo, se você coloca muito personalizado o seu currículo, quando passa por esse robô, que esse robô vai meio que filtrar, né, o seu currículo para poder passar para os managers, para os gerentes. Então, porque é muitos currículos que eles recebem todos os dias. Então, vai passar por esse filtro, e se não passar, você já vai ficar ali, né, nessa peneira, e você perde a oportunidade de ser visto e de ser vista. Então, é legal você saber como montar o currículo. Por exemplo, o melhor que eu sempre recomendo é você fazer no Word. No Word, aquele que a gente fazia 1000 anos atrás. Sim, a gente usa o Word, eu uso o Word. É só saber diagramar bonitinho, né? Sempre bem clean. Mas sempre tá atento e atenta a essas coisas no currículo. LinkedIn também, hoje em dia, não tem nem como falar. Acho que todo mundo sabe que é super importante. Eu consegui os últimos 5 empregos que eu tive no LinkedIn, incluindo da IBM, da Shell, e até o último no Brasil que eu tive também foi LinkedIn. Então, o LinkedIn é muito importante você ter um LinkedIn estratégico. Ainda mais se você quer, uma vaga para fora do país, você fazer algumas estratégias que façam você ser mais facilmente localizado ou localizada. Então, tem algumas estratégias também de LinkedIn, por exemplo, se você sabe que você quer trabalhar na Alemanha. Então, você começa a construir o seu perfil e seguir pessoas, por exemplo, UX designers que estão na Alemanha ou que estão em Berlim, se for o caso. Então, você começa a seguir pessoas, começa a abrir, né, o seu networking dentro da cidade de Berlim. Isso faz com que o algoritmo ali dê uma mexidinha e eles começam a visualizar você. Fala assim, olha, tem interesse em Berlim. E aí você vai ser mais visto, mais vista também. Então, tem alguns segredinhos também de LinkedIn. E portfólio, né? Não tem nem como falar que portfólio é super importante. Para você conseguir o primeiro emprego fora, você tem que provar tudo que você sabe, como você pensa, as suas metodologias, o seu processo criativo. Então, explicar, ter pelo menos, 2, 3 projetos. Eu já falei com alguns recrutadores, eles sempre falam, é legal ter, no mínimo, 2 projetos, o ideal seria 3. E os principais projetos também, não adianta você ter 300 projetos ali que ninguém vai olhar tudo. Então, sempre ter foco no que você quer que eles vejam. E também, por último, tem uma coisa antes, que é a experiência. Porque, como eu falei antes, é legal você ter uma certa experiência, ajuda para você conseguir a primeira vaga fora do país, se você estiver trabalhando, seja alguns meses, 1 ano, 2 anos. Eu tive também mentoradas que estavam procurando trabalho aqui no Reino Unido. E elas não estavam, no começo conseguindo. Elas fizeram o quê? Elas
trabalharam no Brasil por 6 meses, de 6 a 8 meses, e depois de ter aquilo no portfólio, aquela experiência de trabalho, elas conseguiram um emprego aqui no Reino Unido. Então, foi mais fácil. Por isso que eu falo, ter experiência antes ajuda bastante. E se você, dependendo, né, do país que você quer para fora, você vai precisar de um visto se você não tiver cidadania. Então, também é legal você ver quais são os países que tem mais, que dão mais vistos, né, de trabalho do que os outros. Eu sei que Estados Unidos é mais difícil, mas tem países que estão facilitando isso. E um deles, assim, é a Alemanha. A Alemanha está facilitando bastante. Acredito, talvez, que Espanha também, Portugal. Mas eu sei que a Alemanha está, tipo, tá bem legal. Se você tiver interesse na Alemanha, eles estão dando bastante visto. Então, acho que são essas 5 coisas que eu falei, né? O currículo, LinkedIn, portfólio, a experiência e o visto. Legal que você já respondeu algumas perguntas aqui que eu já estava engatilhado para fazer. A Tainá perguntou se existe um caminho mais conhecido para aplicar para empresas no exterior, ou o foco é o LinkedIn, você acabou respondendo também. E sites de recrutamento, programas governamentais dos países para ofertas de emprego. Tainá, o Miguel colocou aqui no chat um relocate.me/relocation-tips/page/form. Depois a gente coloca também esse link na descrição do YouTube para quem quiser pegar já. Beleza, gente? E a Cam também, quando você, acho que ela perguntou e você respondeu que são 3, dali no mínimo 3 projetos. E se um projeto real já tá bom podem ser assim, 2 projetos de curso e um projeto real, ou 3 projetos reais. Eu acho que se você tiver projeto real de ter trabalhado por uma empresa, melhor ainda. Mas se você nunca tiver trabalhado, se você nunca trabalhou antes para uma empresa e tem projetos, tenta fazer projetos que são focados em problemas reais. Então, não pega algo muito aleatório, sabe? Tenta pensar em algo... Por exemplo, tem gente na época fazendo sobre problemas durante a pandemia, como solucionar problema X. Então, tenta pensar atualmente no mundo, o que está acontecendo, então. E você tentar encontrar um problema e encontrar uma solução para esse problema e desenvolver todo o problema pensando nessa solução. Então, eu acho bem interessante fazer isso. Problemas reais. Legal. E só para finalizar esse tema, gente, o Petit, francês talvez, a Agatha poderia falar um pouco sobre cover letter para aplicar a vagas ao exterior. Cover letter é aquela carta de apresentação, né? Isso, exatamente. É a carta de apresentação. Aqui no exterior, sim, dependendo do país, a maioria dos países na Europa, eles exigem cover letter. E mesmo se não exigem, é muito bom você ter preparado já uma cover letter que chame a atenção. Então, eu acho que, deixa eu pensar que as principais dicas que você pode aproveitar. A primeira, acho que seria você se vender. E assim, o que muitas pessoas fazem é meio que clonar um pouco do currículo ali, colocar na cover letter. Mas eu acho que o principal é você primeiramente analisar a vaga em questão e fazer a cover letter de acordo com isso. Então, por exemplo, vamos dizer que a vaga pede que você saiba trabalhar com design system. E ela cita 2 vezes ali que ela quer alguém que tem experiência em design system, que seria ótimo. E você fala, eu tenho experiência em design system. Então, de alguma forma, você vai usar ali na cover letter para chamar atenção e falar que você tem essa experiência em design system. Então, sempre pensa em pegar as informações que tem na vaga e ver como isso se atribui a você. E aí, você joga ali na cover letter explicando como sua experiência pode agregar à empresa. Então, o que eles querem saber realmente na cover letter não é, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É como você, como profissional, vai agregar para a empresa. O que você vai trazer para a empresa dessa pessoa que você está aplicando. Então, eles querem saber isso, tipo, que valor você vai agregar para essa empresa. Então, é saber essa estrutura bonitinha para saber o melhor jeito de você, né, se vender ali com a cover letter. Então, é super importante construir uma. É mais como se fosse o sobre do LinkedIn, né? Quando você fala de usar o LinkedIn estratégico, sobre para quem está procurando vaga ativamente, você conseguir colocar o que você está procurando, o que você sabe
fazer esse mix entre o que você sabe, o que você quer atingir na sua carreira, o sobre seria essa Clover Letter no LinkedIn, né? Eu acho que é isso, mas é menos sobre, tipo, o que você quer, mas é o que você vai trazer para a empresa. O que você quer, beleza, você já vai estar falando meio ali no seu currículo também, ou no seu LinkedIn. Agora, a cover letter é mais assim, o que eu vou, de valor eu vou trazer para essa empresa? O que eu vou estar ajudando essa empresa? Direcionado especificamente para aquela vaga em questão que você está aplicando, né? Isso, exatamente. Então, toda a cover letter vai ser editada ali de acordo com a vaga. Vai ser sempre ali flexível de acordo com a vaga. Muito legal. Vamos para a próxima pergunta, gente. Quais as principais diferenças entre empresas brasileiras e empresas no Reino Unido? E quais são as principais diferenças entre os profissionais brasileiros e os profissionais do Reino Unido? Meu Deus, simbora. Vamos lá, vou tentar aqui, porque Então, para mim, o que eu vejo, assim, é que toda empresa, ela existe um certo nível de maturidade em relação ao designer. Então, tanto as brasileiras como as do Reino Unido, de todo mundo. Então, eu até, assim, gosto de dividir, tipo, em 5 níveis. Então, vamos supor que os primeiros níveis, a empresa acha que o designer tá ali só para fazer, tipo, uma telinha bonita. Ah, me faz só um botãozinho ali. Ah, só muda uma cor aqui. Então, não dá muito valor pro designer. Até o momento que vai passando de nível, e tem um nível 4, nível 5, que dá super valor pro UX designer, sabe o benefício que traz, sabe qual é a diferença que esse UX designer vai trazer nos resultados, nas vendas do produto que ela tenha. Então, até investe também no profissional, paga cursos. Então, tem todo assim, né? Desde o nível que não dá muito valor até o nível que dá muito valor. E, para mim, assim, eu acredito que as empresas, por exemplo, aqui do Reino Unido ou empresas da Irlanda, que eu já trabalhei também, elas estão mais perto do nível entre 3 e 5. Então, que tá mais madura em relação ao UX designer, sabe? O valor que o UX designer tem, né, que vai trazer para a empresa. E talvez do Brasil ainda está encaminhando, sabe? Tem muitas empresas ainda que ainda estão no nível 1, no nível 2, que ainda acham que o designer é só para fazer uma telinha bonita, só para... Viu lá que tá todo mundo pedindo o UX designer. Ah, vem aqui você também, a gente precisa, ó, tem que botar aqui, né? Nem sabe o que mais. Exatamente. Então, é lógico, assim, eu tô falando, né, Reino Unido, mas na Europa como um todo ainda vai ter empresas como essas também, que tem o nível 1, nível 2, que não sabe muito, né? Não é madura suficiente sobre o UX. Lógico, assim, né? Porque é muito abrangente, mas eu acredito que, num geral, ainda mais aqui no Reino Unido, eu sinto que são mais maduras, sim. Então, eu acho que essa é a principal diferença. E sobre os profissionais brasileiros e os profissionais do Reino Unido, também é meio difícil responder isso, porque, assim, aqui no Reino Unido é muito mixigenado. Tipo, são muitos países diferentes, muitas pessoas, profissionais vindo de países diferentes, culturas diferentes. E não é propriamente ingleses, sabe? Então, eu trabalho com muita gente de todo mundo. Na Irlanda, eu acho que eu trabalhava mais com irlandeses mesmo. E a principal diferença que eu via é que o brasileiro, ele não é muito engessado, sabe? Eu acho que é considerado uma pessoa muito mais criativa e, sei lá, preciso fazer alguma coisa? Bora lá, vamos fazer. Então, sabe, mãos na massa, não fica pescando ali o seu peixe demorando um século. Então, eu acho que a visão que o brasileiro passa, assim, ou pelo menos que eu vejo dos brasileiros é assim, vamos fazer, tá sempre bem disposto, criativo e muito colaborativo também. Então, mas, assim, Oi, pode falar. É muito legal, porque há um tempo atrás eu vi um designer da Philips, e ele falando que ele não tinha começado no design, ele tinha começado com web, quer dizer, ele tinha começado como designer, mas muito mais na parte do desenvolvimento, como web designer, né? E depois ele migrou mais para a parte do design. E, enfim, ele cresceu aqui, trabalhou, acho que lá para algumas empresas do Sul, ele foi trabalhar na Philips, aqui no Brasil, e depois foi lá para fora. E quando ele foi lá fora, ele falou que ele sabia, ele conseguia transitar nas duas áreas, entre desenvolvimento e design. E quando ele chegou lá, ele falou que ele era uma coisa única. Só ele fazia isso. Se você era designer, você era designer. Se você era desenvolvedor, você era desenvolvedor. Uma coisa não falava com a outra, e era isso aí.
E aí, gostavam dele porque ele tinha essa maleabilidade que você falou, né, do brasileiro. Não sei se é só do brasileiro, mas enfim, a gente tem, né? Sim, é muito comunicativo. E é até engraçado, né? Esse negócio de comunicação também é. O dia a dia eu sinto, por exemplo, tinha um developer aqui, o programador que ele é da Polônia. E eu falava com ele e ele era sempre muito seco. E eu conhecia um outro developer também da Polônia que ele era super aberto. E aí eu fui perguntar, falei, nossa, eu vou falar com eles, tipo, oi, tudo bem? E ele era bem curto, assim, sabe? Não gostava Oi. muito daquela conversinha, sabe? Aquele, bom dia, como tá a sua semana? Na Irlanda eles são muito assim, eu sinto que os irlandeses também perguntavam. E aqui, dependendo de onde a pessoa é curta e grossa. E aí ele falou, os poloneses são realmente diretos, assim, eles precisam disso, é isso, sem embaçar, sem conversinha, direto ao ponto, e é normal. Então tem até que aprender a você conviver, né, você trabalhar com diversas culturas e entender também que cada um trabalha de um jeito diferente, se comunica de um jeito diferente também, e tá tudo bem. Mas é diferente, E uma das coisas que você falou também da maturidade, eu acho que teve um bom dia UX, que é o Good Morning UX, não sei se foi com a Eve Covert ou com a Deb Levitt que eles fizeram, que quando eles falam dos problemas aqui no Brasil, sobre a maturidade das empresas e tudo mais, ela fala que lá é a mesma coisa. Lá fora é a mesma coisa. Tem problema com a maturidade das empresas. Então, assim, às vezes a gente fica achando que no Brasil ninguém evolui, não é isso. Lá fora tá igual, gente. Acontece. Depende, O mundo acontece é em muito todo grande. lugar. O mundo é um E lugar mesmo muito também, grande. às vezes até dentro, tem a empresa que eu trabalho e às vezes, por exemplo, eu trabalho em diversos times, né? Dependendo do projeto. E tem time que é super fluido, eles entendem super a importância do UX, do user testing. Mas tem projetos, tem times que, assim, por exemplo, o Project Manager fala, não precisa testar com os usuários. Eu falo, não, você não tá entendendo, a gente precisa testar. Precisa, né, validar a ideia. Então, aí eu tenho que explicar o porquê e, sabe, convencer a pessoa e talvez ainda a maturidade do próprio profissional é diferente, entendeu? Da empresa. Então, depende de muito do time, não só da empresa também, das pessoas. Então, encaminhando aqui para a nossa última pergunta, o que é mais fácil, conseguir um emprego estando no Brasil ou fazer primeiro a mudança e depois procurar emprego no país de escolha? Acho que a gente já falou lá no começo, né? Mas a gente pode elaborar um pouco mais. Sim, então, no meu caso, e eu vejo que, assim, o caso de algumas pessoas também, é um pouco mais fácil quando você já muda para o país, porque você já está ali presencialmente. Então, uma vez que você começa a aplicar e alguém fala assim, olha, eu preciso que você faça entrevista semana que vem. Você pode vir, vamos supor, se tem que ir no escritório. Então, você já está ali. É mais fácil de você conseguir um emprego de que alguém que tá lá fora e eles querem que, sei lá, começa mês que vem, aí você tem que se locomover, você tem que mudar de país, você tem que mudar a sua vida. Então, se tenho alguém que é tão bom ou tão boa quanto uma pessoa que já tá aqui do meu lado, o que eu vou escolher? Mas, assim, um adendo, assim, um asterisco aí que eu mando é assim, que depois da pandemia, eu acho que isso mudou um pouco. E tá um pouquinho mais fácil de você conseguir o emprego ainda do Brasil. Porque as empresas estão sendo mais flexíveis quanto a isso. E também estão aceitando, né, o trabalho remoto. O profissional trabalhando remotamente. Então, acho que esse leque abriu um mais. Ainda acho que é mais fácil quando você vem primeiro, mas assim, depende do país, né? Tem país que você não pode ir simplesmente para procurar emprego. Depende muito. Então, eu acho que é legal você colocar na balança os dois jeitos de mudar, mas enquanto você não muda, começa a procurar emprego do Brasil mesmo. Perfeito. Gente, acabou. Eu só vou ler mais algum. Foi muito rápido, né, cara? A gente vai falando, e de repente, bum, acabou. Eu só vou ler uma perguntinha aqui da Luísa, que ela mandou aqui, e como não se encaixava muito com nenhuma pergunta, eu deixei para o final, Lu. Desculpa, mas eu vou ler a sua pergunta, tá? Agatha, quais cursos de design você fez ao longo da vida e achou que mais agregaram na sua carreira? Se tivesse que recomendar um top 3 de cursos de UI UX para quem está querendo migrar para a área e conseguir uma vaga em uma empresa estrangeira,
quais você recomendaria? Nossa, essa pergunta é complexa, na verdade. Muito. É muito complexa. Você não Porque, precisa assim, recomendar um curso específico, mas assim, cursos que talvez fossem legais a pessoa fazer. olha, eu não vou recomendar um específico, mas eu vou recomendar um jeito que você tem que procurar o curso. Eu acho que você tem que procurar um curso que ensine tanto a teoria como a prática e que, né, faça você criar um portfólio, um projeto real para o seu portfólio. Então, mesmo que seja um projeto de um curso, que seja um projeto que seja baseado em um problema real. Então, tenta pesquisar na ementa desse curso que você for fazer, que você tenha visto. Eu conheço alguns, que cursos da Cubus Academy, da Mentorama, tem do Emanuel, tem do UX Unicórnio. Então, de cabeça, assim, eu lembro desses cursos. Mas eu não fiz nenhum deles. Então, por isso que eu não gosto de falar, faça esse. Eu acho legal você analisar a ementa do curso, o que ensina teoria e prática, me faz colocar um projeto no portfólio, me ajuda a entrar no mercado de trabalho, me dá uma mentoria, às vezes, porque a mentoria é legal também, se tem uma mentoria não só em grupo, como individual. Então, depende também do estilo de aprendizado de cada um. Então, é legal você analisar tudo isso na hora que você for escolher um curso. E se você também for no meu Instagram, porque eu não falei ainda aqui, mas tem o Instagram, né, o ayama.design, eu tenho também um post falando só o melhor jeito de você escolher um curso. Então, tem mais algumas dicas lá. Então, se você quiser dar uma olhada lá e ajudar, espero que a resposta tenha ajudado de alguma forma. Maravilha. Gente, entrem no Instagram da Agatha, que é maravilhoso. Inclusive, ela estava contando a historinha do porquê que ela resolveu migrar. Tem alguns stories lá que eu dei uma fuscada nela, óbvio. E tem alguns stories lá falando dessa historinha. Então, ela estava falando, acho que eu já ouvi ela falando isso. A Mari perguntou aqui se precisa de certificado de proficiência ou só conversação na entrevista normal. De inglês? Ela não falou qual, mas acho que deve ser de inglês. Deve ser inglês. Não precisa. Para você conseguir um emprego, não precisa. Nunca na vida me pediram entrevista alguma para eu mostrar certificado, que eu nem tenho, na verdade. Eu só tenho uma coisa que precisa, um lugar que precisa de certificado para você conseguir um emprego. Na verdade, é o visto de trabalho, que é aqui no Reino Unido. Aí você tem que fazer um teste de proficiência, mas dizem que não é um teste muito difícil, não. É um teste específico aqui do Reino Unido para ver se seu inglês é pelo menos intermediário. Agora, isso para você arranjar um emprego, né? Porque para estudar, acho que já precisa. Agora, para entrevistas, essas coisas, não precisa, não. Legal. Gente, encerrando por aqui, Agatha, você quer deixar algum recadinho? Pedir para o pessoal te seguir em algum outro lugar além do Ayama Design, no Instagram? Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui escutando. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, quer me mandar uma DM, acho que o Instagram é o melhor lugar mesmo para mandar mensagem. Tem o LinkedIn também, se vocês quiserem adicionar. Mas o contato mais fácil comigo é pelo Instagram. Então, pode me mandar uma mensagem. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Manda lá que eu respondo sim. E se vocês precisar de alguma ajuda. E também tem o meu curso também, que já tiveram 2 turmas, que é Carreira na Gringa. E também ajuda nesse sentido de, desde o começo da escolha de um país até você, como você montar um currículo, como você montar o seu portfólio, como é processo seletivo aqui no exterior, entrevista. Eu falo bastante, realmente em profundidade de cada tema, a cover letter, eu explico direitinho como faz, se vocês tiverem mais interesse. Eu vi a pergunta quando vai abrir vagas. Ainda não sei, talvez no final do ano, mas se não for no final do ano, será no começo do ano que vem, na 3ª turma. Gente, segue lá a Agatha no Instagram dela, que tem o link do curso dela lá, beleza? Não vou jogar o link aqui, vai lá, segue lá a Agatha, dá esse biscoito lá pra ela. E, gente, obrigado pela participação. A gente fica por aqui. Agatha, muito obrigado por ter aceitado esse convite, ter ficado aí. Eu sei que já é quase meia-noite aí onde você tá. Então, assim, muito obrigado mesmo por ter vindo tirar a dúvida da galera. Vocês sabem que a gente tenta trazer sempre um material aqui de graça, trazendo conteúdo do pessoal que está na comunidade. Para você que está chegando agora, a gente acabou de lançar uma seletiva por falar no Emanuel, de aprender Figma com o Emanuel Criativo. E então entra lá no nosso Instagram, no nosso Telegram ou aqui no Discord, se inscreve e o resultado sai dia 22/10, ok? Não perde essa oportunidade para quem está procurando aí.
E a gente fica por aqui nessa última talk. Semana que vem tem outra talk, então não percam, porque ela vai ser tão especial quanto essa. Valeu? Um abraço. Muito obrigada, abração. Beijos. Também estava aqui ouvindo. Beijos, beijos. Adorei. Beijo.